Olá, o programa São Paulo Brasil de hoje recebe o empresário Guilherme Paulos, fundador da rede de turismo CVC e presidente do grupo GJP de Hotelaria. Tudo bem, Guilherme? Prazer recebê-lo. Igualmente, Felipe. É um prazer estar aqui com vocês e ter a oportunidade de contar um pouquinho da nossa história. Dessa extensa história aí, dessa longa história de sucesso. A CVC nasceu em 1972, portanto aí já são mais de 4 décadas aí de uma história muito bem sucedida, né? Conta pra gente um pouquinho como que tudo isso começou, Guilherme. Bom, eu comecei minha carreira em turismo, eu tinha 19 anos na Casa Faro. Né? E, aliás, eu era estagiário da IBM, né? Trabalhava com processamento de dados naquela época. Era cérebro eletrônico, né? Os computadores não eram cérebros eletrônicos. Nada a ver, não tinha nada a ver com turismo. Nada com turismo. Embora comecei a fazer um trabalho, até fiz uma pesquisa para o governo do estado de São Paulo de implantação de sistema de computação. Né? E naquela época era um trabalho contratado e acabei ganhando um bom dinheiro, né, porque você ganhava por tarefas cumpridas, né, de implantação desses sistemas. Depois de um ano, quando terminou a pesquisa, eu ganhei um bom dinheiro e com um amigo meu a gente resolveu fazer uma viagem para a Europa, né, para Portugal, Espanha, mais de línguas latinas, né, e fomos até a Itália. Era uma viagem de 10 dias, que depois nós estamos prolongando, porque encontramos um grupo também de brasileiros na Itália. Nós fomos até Londres. Então, foi uma viagem muito gostosa. Quando eu voltei, você volta com a cabeça diferente. Né? Acho que eu digo que é muito importante você sair e conhecer. Uma experiência muito válida. Experiência, né? Então, foi muito válida para mim. Quando eu voltei, claro que eu voltei e falei, bom, agora eu vou procurar emprego de novo, vou trabalhar na minha área. Né? Para poder viajar de novo. Para poder viajar de novo. Desde aquela época eu já pensava em viajar, mas isso foi um acontecimento, né, vamos dizer assim, não tinha nada planejado. Entendi. Mas como um lazer mesmo e não como lazer mesmo, trabalho. Né? Eu tinha, assim, curiosidade, como esse meu amigo tinha parentes em Portugal e também na Itália, então ficou fácil, né? Eu sou descendente de alemães, mas não tinha nada a ver porque não fui até a Alemanha. Mas quando eu voltei, eu fui trabalhar, fiz um período na Chrysler, muito rápido, mas não me adaptei. Né? E daí eu vi um anúncio no jornal, né? No estado de São Paulo, da Casa Faro Turismo, pedindo vendedores, né? Casa Faro, o que era pra gente? Casa Faro Turismo, era turismo, né? Faro Câmbio e Turismo, na Avenida São Luís. Olha, onde se concentrava na década de 60, 70, até a década de 90, as principais agências de turismo do país. Ali se concentrava. E tinha as companhias aéreas, Air France, ali, a Avenida São Luís era assim um boulevard, né? Muito gostoso. Agora está se tornando de novo, né? Um boulevard. Mas antigamente era um boulevard, era muito gostoso aquele. O centro de São Paulo, tinha a Praça Dom José Gaspar, onde tinha a Biblioteca Municipal. Era um centro cultural também. Surgiu a primeira galeria, seria o shopping, né? Mas era uma galeria praticamente que tinha cinema, já tinha um teatro. Tinha entretenimento, cultura. Tinha um teatro pequeno, de cultura. Tinha uma livraria muito especial. Tinha o Chamum, que era famoso na época. E aí quando surge a ideia, então, de montar a CVC? Na Faro trabalhar e comecei na área de vendas. Eu gostei tanto, me adaptei tanto com aquilo e fiquei 2 anos e meio praticamente na Casa Faro. E uma dessas... e também depois eu comecei a acompanhar grupos. Eu acompanhei um grupo, né? Juntamente a Faro, junto com a Miller, tinha um programa de navio que saía de Santos, Montevidéu, Buenos Aires, né? Era um roteiro de navio, na década de 70 já. Isso foi em 1971. 71. Eu conheci, nessa viagem, tinha um grupo, né, de brasileiros, e eu conheci um deputado estadual, por Santo André, estava indo comemorar a eleição que ele tinha ganho com a esposa, e ele voltou encantado com a viagem. Né? Era um navio bem antigo, que era um navio Pasteur, um navio francês, era um navio de 9.000 toneladas, era muito pequenininho, né? Perto dos navios hoje, gigantescos, né? Navios de 5.000, 4.000, quase 5.000 lugares, grandes, né? Navios.
Mas era uma viagem bem gostosa, porque era 9 dias entre ida e volta, e foi uma viagem, assim, prazerosa. Sim. Embora seja um navio francês, uma culinária espetacular, o bom vinho francês, né? Mas depois das 19 horas, o navio parava, né? Praticamente todo mundo ia dormir. E eu acabei inventando uma gincana, inventei um bingo, e comecei a animar o pessoal, né? E a viagem se tornou-se muito agradável, né? Porque, você imagina, você jantava maravilhosamente bem, tem filme, cinema a bordo, né? Mas era cinema francês, né? Ninguém entendia, poucas pessoas falavam francês, né? E era um navio com pessoas muito já de idade, né? Sim. Então o pessoal realmente dormia cedo, porque não tinha um entretenimento a bordo. Eu praticamente fui eu que inventei, né? Esse entretenimento a bordo. Sim, já um visionário. Já. E nesse tempo, hoje a gente também, hoje em dia, virou uma onda. As pessoas adoram fazer as viagens de cruzeiro, né? A gente vê durante o verão, são inúmeros navios aí fazendo, mas nesse tempo isso não era algo... A costa brasileira foi um dos principais pontos de exploração turística de cruzeiros marítimos, né? Tanto que as grandes empresas, né, fazem presentes hoje, a MSC, a Costa Cruzeiros, a Pullmantur, grandes empresas vêm ao Brasil, fora os navios que vêm de cruzeiros mesmo, né? São temporadas de cruzeiros aqui no Brasil, mas também tem navios que vêm de fora e fazem o passeio aqui. Então foi um negócio bacana na época, porque foi uma oportunidade que eu tive de ter conhecido o deputado, e ele me convidou para montar uma agência de viagens em Santo André. E você, nesse momento aí, foi um susto ou você embarcou nessa viagem aí que assim, se tornaria depois aí Eu era bem jovem, tinha 23 anos de idade, né? Então, claro, daí você aprende muito na vida, você vai aprendendo as coisas, né, com o passar do tempo. E eu uso muito em palestra, principalmente quando a gente fala com o público mais jovem e querem ser empreendedores, etc. Hoje todo mundo quer ser empreendedor, não é, Guilherme? Porque a oportunidade que você dá, né, que se tem, né, de você realmente conseguir vencer na vida. A não ser que você seja um grande engenheiro ou um médico, mas a carreira, né, é longa. Sim. E você, como empreendedor, você pode começar já a fazer. Claro que não é do dia para a noite que você vai fazer fortunas, né? Mas se você tem uma liberdade de trabalho, tem uma série de coisas que você mesmo acaba se adaptando, né? Então isso é fácil, né? Então, praticamente, falei, é uma oportunidade que eu tinha um sonho já. Quando eu comecei a trabalhar na Casa Faro, você vai se alimentando de sonhos, embora é meio impossível, né? Eu vou ter uma agência de viagens, não tenho dinheiro para montar. Eu vinha de família humilde, né? Meus pais eram humildes. Quando você começou aí, você não passava pela sua cabeça que a CVC se tornaria aí a maior empresa do ramo na América Latina, uma das maiores do mundo? Não passava. Tanto que, na época, eu falei, fazer de conselho, falar com a minha mãe, né? Eu falei, mãe, isso aqui tem oportunidade. Assim, meu filho, toma cuidado, isso aqui, né? Não, você está muito bem empregado, Santo André é muito longe, né? Nós morávamos no centro de São Paulo. Eu falei, não vai para lá, é muito longe e tal. Falar com meu pai falou, meu filho, você tem 23 anos já, tudo que eu pude te dar de educação eu já te dei. Né? Então agora é com você, boa sorte. Na época eu estava namorando, né? Na época a gente ficava noivo antes, né? Não, hoje vai embora, né? Mais fácil, né? Junto vai casar, casa depois, né? Mas fui conversar com a minha namorada na época, a Luísa, mas a gente está estudando, à noite, como é que você vai fazer? Santo André é muito longe e tal. Santo André era longe, 60 quilômetros, mas tinha dificuldades. Daí eu fui falar com o meu próprio patrão, que era o Dr. Mário Faro, dono da Casa Faro. Eu falei, Dr. Mário, eu recebi uma proposta e tal. Eu falei, bacana, parabéns, Guilherme. Mas o que você pretende? Eu falei, não, vim me aconselhar com o senhor, já conversei com meu pai, com a minha mãe, etc., com os amigos e tal, mas queria ouvir do senhor. Né? O senhor me deu uma oportunidade para trabalhar com turismo, então acho que seria importante, né? Ele falou, há quanto tempo faz? Eu falei, Dr. Mário, já faz uns 4, 5 meses. Então. Ele falou, 4, 5 meses que você não trabalha mais para mim, né? Eu falei, não, claro que eu continuo trabalhando. Ele falou, não, mas sua cabeça está voltada para esse negócio. Na verdade, eu falei, o senhor tem razão.
Você fez planos, então acho que você deve continuar com os seus planos. Então foi uma injeção realmente de ânimo, né? E a partir daquele momento, eu liguei para o deputado, não tinha celular na época, né? Tinha um orelhão em frente à Casa Faro, ali na São Luís. Eu liguei para ele, deputado, eu conversei com o doutor Mário, ele falou que tudo bem, está me liberando e tal, então eu posso começar aí, ó. Era uma quarta-feira, eu falei, olha, na segunda-feira eu já estou só para acertar minhas coisas aqui e tal, já posso começar na semana que vem. Ele falou, não, que ótima notícia e tal. E daí nós começamos a sociedade. É claro, eu não tinha dinheiro, mas numa dessas idas e vindas, conversando com ele, ele falou assim, eu não aceitei a proposta de primeira vez, nem na segunda vez, nem na terceira vez quando nós conversamos. Ele falou, olha, Guilherme, tem uma proposta que agora você não vai recusar. Vai ter 1/3 da sociedade e você paga com o seu trabalho. Você já tinha uma certa experiência no ramo. Ele não tinha, não conhecia, mas era uma pessoa de muito bom relacionamento. Nascido em Santo André, ele já estava, ele tinha sido 3 mandatos como vereador e o primeiro mandato como deputado. Inclusive naquela época da Revolução, né, do AI-5, os mandatos dos deputados foram prorrogados por mais 2 anos. O cara ficou mais 2 anos, né, na prefeitura. Então era uma pessoa de um relacionamento em Santo André magnífico. Né? E juntou com a minha, aquela vontade do jovem, né? Sim, de querer ímpeto, né? E ficamos de 72 a 76 sócios em sociedades 4 anos. Ele não conseguiu a reeleição para Santo André como deputado estadual, porque naquela época o Quércia saiu como candidato a senador, ganhou do professor Casalho Pinto. O pessoal do MDB, que depois virou PMDB, queria que ele saísse como candidato, né, como deputado federal, não como estadual, pelo número de votos que ele tinha, mais de 18 mil votos. Né. Ele falou, não, mas você eleito, mas o Quércia elegeu muitos deputados de Campinas, Bauru, do interior de São Paulo. Né. Ele ficou como o segundo suplente. E aquilo deixou ele muito, muito triste. Né, e ele resolveu, Santo André não me ama mais, aquela história toda, né? Eu vou embora, vou para Santos, vou morar em Santos, etc. E eu fiquei com a agência durante quase 1 ano, né? 10 meses, quando depois ele, né, se recuperou e falou, não, volta para Santo André e tal. Eu falei, olha, Carlos, para você voltar, né, e voltarmos à sociedade de novo, vai ficar muito difícil. Né? Você tinha uma renda como deputado, etc. Embora ele tinha... Depois eu descobri que ele era um empreendedor também, né? Ele tinha escritório de advocacia, ele tinha um depósito de material de construção. O nome completo do Carlos Vicente Cerchiari, é o CVC. Que daí que vem o CVC. CVC. As pessoas às vezes não sabem, mas o nome surgiu daí, né? Surgiu daí, Carlos Vicente Cerchiari. A gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente continua aqui o bate-papo. São Paulo, Brasil, volta já. Estamos de volta com o programa São Paulo Brasil, que hoje recebe o empresário Guilherme Paulos, fundador da rede de turismo CVC e presidente do grupo GJP de hotelaria. Guilherme, como que era nesse começo lá da CVC, esses roteiros de viagem? Eu sei que tinha um passeio que era com os operários que trabalhavam lá no Grande ABC. Conta pra gente um pouquinho como que era esse começo. Bom, quando o Carlos voltou, nós fizemos a sociedade e eu fiquei com a CVC. Mas logo em seguida entrou, né, comecei a sentir crises, né? Acho que foi a primeira grande crise, entrou depósito compulsório de viagens internacionais. Quer dizer, não se tinha viagem nacional, não se tinha excursões, eram muito poucas, eram mais excursões rodoviárias. Mas eram feitas por operadoras em São Paulo, em destinos como Foz do Iguaçu, Rio de Janeiro, e alguns circuitos também, até Argentina, etc. Eram mais viagens de ônibus mesmo. Sim. A viagem de avião era algo totalmente exclusivo, né? Você tinha 3 companhias aéreas, que era a Varig Cruzeiro, a Sadia, que depois virou Transbrasil, e a VASP. Só tinha as companhias aéreas nacionais que faziam o circuito, as rotas brasileiras, né? Sim. Fortaleza foi quase na década de 80, primeiro voo para Fortaleza e tal. Então, tem muitas coisas assim, que tá na história, né? Vamos dizer assim. Bom, eu estava quase fechando a CVC quando eu recebi um telefonema da Mercedes-Benz pedindo uma cotação de 3 ônibus para o Vale do Itajaí.
Eu falei, você nunca morre, quem tem amigo nunca morre pagão, né? E eu me lembrei dos meus amigos de São Paulo que operavam com o turismo rodoviário. Eu recorri a um deles e ele Guilherme, é fácil montar um programa rodoviário. Você aluga um ônibus, divide o ônibus, tem 32 lugares. Naquela época os ônibus tinham 32 lugares o máximo. Hoje tem ônibus com 40, 50 lugares, double deck, né, 2 andares. Naquela época não, era um luxo. O luxo era a toalete no fundo do ônibus, né? Depois nós sofisticamos esses ônibus, colocamos sala de jogos, etc. Mas vai se melhorando, aprimorando. Mas nessa cotação desses ônibus para Mercedes-Benz, eu acabei ganhando a concorrência dos 3 ônibus para o Vale do Itajaí, e daí eu montei, foi o primeiro roteiro rodoviário. Eu mesmo fui acompanhando, né? Daí você estuda um pouco. E a gente pode dizer que daí também nasceu o turismo empresarial, o que também um segmento aí, era tudo muito novo nessa época, né, tudo Guilherme? Muito novo, não se tinha, né? Então, eu pesquisava mesmo. Eu fui de ônibus até Blumenau, fiz uma parada em Curitiba, depois segui viagem até Blumenau, porque a sede do Vale do Itajaí, que seria Blumenau, Camboriú, Florianópolis, mas o peão melhor que fazer era Blumenau, porque era o centro, né? E também pela própria colonização germânica, alemã. E a Mercedes-Benz é alemã, né? Então, por isso que eles escolheram como roteiro do clube da Mercedes-Benz, dos funcionários da Mercedes, foi para o Vale do Itajaí. E foi lá que, depois, conversando com o diretor da Mercedes, do clube da Mercedes, ele, na área social, ele falou assim, pô, Guilherme, você conhece o pessoal da Ford, da Volkswagen e tal? Para você ter ideia, uma Volkswagen naquela época tinha 48 mil empregados. Mercedes tinha 32, a Ford 30, a Scania 20 e tantos mil funcionários. E todos eles tinham um lazer clube dos funcionários. Ele falou, pô, por que você não visita esse pessoal? São todos meus amigos, te apresento e tal, tal. E foi daí que eu comecei a fazer um relacionamento muito grande. E quando eu fui visitar a Ford, isso foi fantástico, porque foi daí que realmente nasceu praticamente o turismo social. O senhor Luiz Angelini, que era o presidente do clube, me pediu um calendário de viagens. O seu calendário de viagem da sua empresa, né? O seu calendário de viagem. Eu falei, pois não, qual a data que o senhor quer que eu organizo, eu programo? Ele falou, não, um calendário, o senhor não tem um calendário? Eu falei, calendário? Pois bom, tinha uma secretária e trouxe o calendário de viagens da Ford, Detroit, dos Estados Unidos, com toda a programação do ano inteiro. Passeios de um dia, passeios de finais de semana, feriados prolongados, férias, né? E férias coletivas. E um programa especial de aposentados. Para todos os nichos, todos os... Exato, porque você trabalhava na fábrica, se aposentava, normalmente o que acontece com ele gosta tanto da empresa, da fábrica, porque foi aquilo um sustento da vida dele inteira, ele acaba com os amigos frequentando o clube. Lá ele joga dominó, bote, baralho, futebol, tem o lazer, churrasco. E falei, poxa vida, isso aqui... Pedi para ele se ele podia me emprestar, ele falou, não, pode levar, eu tenho bastante aí. E comecei a estudar aquele calendário de viagens. Daí eu fui visitar a Volkswagen, daí eu levei para ele, falei, eu tenho passeios de um dia. Ok? Você organiza passeio de um dia? Pô, eu queria fazer uma pescaria em Santos, você faz? Eu falei, faço. Né? E organizamos que tinha uns loirinhos em Santos, os navios, que fazia pescaria. Né? Era o roteiro do enjoo, né? Porque mais balançava aqueles barquinhos que qualquer outra coisa. Quem é pescador sabe, né? Estão nos ouvindo, os pescadores vai matar a charada. Quer dizer, foi nesse momento então aí que você... Opa, tem aqui um... Exato, e daí fizemos Caverna do Diabo, né? Que é aqui em Eldorado, né? Que hoje agora está toda asfaltada, antigamente não tinha asfalto. Né? Você imagina, para chegar na Caverna do Diabo era uma loucura. Campos de Jordão, o Circuito das Águas, Águas de Lindóia, São Lourenço, Caxambu, né? Monte Sião. A gente fez vários passeios de um dia nos arredores aqui de São Paulo, no máximo 100 quilômetros, que daria 1h30, 2 horas de ônibus. Né? A ida e voltar no mesmo dia daria, saímos sábado no domingo pela manhã e voltava no domingo à noite, no entardecer. E daí que surgiu. E daí nós começamos, desses passeios de um dia, praticamente que a gente começamos praticamente a ensinar as pessoas a viajarem.
Porque você fazia o passeio de um dia e gostava tanto, e havia uma confraternização. Porque às vezes os funcionários da fábrica não se conheciam. Né? E aquilo era uma oportunidade para as famílias se encontrarem, fazerem. E foi assim que a gente foi desenvolvendo. Do passeio de um dia, programamos um programa de final de semana no Rio de Janeiro, para o show no Canecão com o Roberto Carlos. Então, daí nós começamos a fazer esses tipos de passeio. E é sabido hoje a importância que isso tem também para o desenvolvimento profissional das pessoas, né? Ah, sim, é cultura. Sim. Né? Então, foi um negócio assim muito... E foi pegando, crescendo. E o parque industrial foi se desenvolvendo para outras cidades. Era tudo centralizado na região do Grande ABC, mas foi para o interior de São Paulo. São José dos Campos, começou a indústria de tecnologia de ponta. Né? Já tinha Embraer, tinha Vibras, né? Fabricava armas. Você tinha a Ford, foi para lá, a Volkswagen foram para Taubaté, São José dos Campos, Taubaté, Caçapava, São José. Então, e praticamente, como nós fazíamos esse tipo de programação aqui, a gente começou a levar para eles também lá. A Mercedes foi para Campinas, né? E o parque, se instala uma indústria aqui, ao redor cresce, porque são os fornecedores de peças que também se instalam. Né? Sim. Então foi um desenvolvimento muito grande. Foi assim que praticamente a CVC começou. Né? E o que eu acho bacana, pelo que 70, 80. A gente percebe em toda a sua história, a história da CVC, é essa característica própria de quem é empreendedor, né? de estar sempre na frente, um passo na frente, né? Fora essas questões que você já citou, algumas outras aí, estratégias aí que me parecem fundamentais aí para o crescimento da companhia. A questão depois, mais tarde, acho que já na década dos anos 1990, do atendimento em shoppings, em hipermercados. Né? Porque daí a gente começou... o problema de lojas de rua, porque as lojas de turismo todas eram em ruas ou em prédios. Sim. Daí, por um motivo de segurança mesmo, a rua ficou perigosa mesmo para estacionar, intempérie, chuva, etc. Prédios, às vezes o pessoal tinha que se identificar, às vezes o senhor não tinha carteira de identidade e ficava esperando para subir no elevador, etc, etc. Aquilo até criava um transtorno. E o shopping centers começou a pegar muito em São Paulo. Daí um dia, até foi meu filho, pai, por que a gente não coloca uma loja da CVC num shopping? Né? Então, a primeira loja nossa foi no Plaza Sul. Né? E eu descobri que daí o shopping, andando, olhando, sentindo mesmo como funcionava o consumidor, você vai no cinema e o cinema empresta o cliente para ele olhar o shopping, porque você vai no cinema, quando você sai, você vai tomar um café, ou vai tomar um lanche, vai jantar, onde tem até restaurantes em shoppings, né? Vai numa loja, então você passa na loja, vê uma propaganda da CVC na vitrine, você paga Porto Seguro, 10 de R$70, dá para ir. Daí você vai lá e pega a informação. Você sai da loja e fala, preciso comprar uma bermuda, preciso comprar uma camiseta, vou viajar, tal. Uma mala. Já para viagem que seria comprada ali. Exatamente. Então, um lojista empresta o cliente para o outro, né? Sim. Então eu falei, esse negócio vai dar certo. Né? E muita gente achava isso, quem é que vai comprar turismo em shopping center? Vai comprar roupa, comprar isso, comprar isso. Né? Ou seja, uma democratização também desse setor, né? O parcelamento das viagens ficou mais... Né? É que a gente sentiu, porque a gente já fazia isso, eu aprendi isso na indústria, porque os clubes financiavam as viagens para os funcionários. Porque é interessante para a empresa que o funcionário se sinta bem na empresa que ele está trabalhando, não só pela harmonia ou pelo trabalho de trabalhar para o seu sustento, trabalho, né? Mas também pelo próprio status, o orgulho que ele tinha. Eu trabalho na Volkswagen, eu trabalho na Mercedes-Benz, tem o meu clube, mas no meu clube eu posso viajar, por isso financio minha viagem. Eu já descontava em folha de pagamento. Então esse negócio assim, eu aprendi isso, falei, se a gente faz isso, por que a gente não pode fazer? Né? Porque quando nós começamos a trabalhar com cheque pré-datado, né? Na época, até, né, economicamente, a economia informal do Brasil, né? O cheque pré-datado substituiu a nota promissória, o carnê, etc, etc. Hoje não, hoje o cartão de crédito substituiu tudo. Então você vê como é que vai evoluindo as coisas, né? Desde o cara assinava 10 cheques pré-datados, ou 6 cheques pré-datados, né? Ou nota promissória, até você cobrava por cobrança, etc.
Então, realmente era um pouco complicado. Hoje não, hoje facilitou o cartão de crédito, hoje é tudo, né? A facilidade que se tem. Então, essa evolução é que você tem que ir acompanhando. Nós depois criamos os melhores finais de semana de sua vida com viagens aéreas, porque as companhias aéreas de finais de semana tinham ociosidade, porque durante a semana o público executivo, né, viagens de negócio, ocupavam os voos, mas no final de semana ficava vazio os aviões, a ponte aérea até cortava voos. Né? Então nós começamos a implantar isso, né? E depois começamos a fretar os aviões também. Eu lembro do comandante Rolim, da TAN, chegou para mim e falou assim: "Pô, Guilherme, meus aviões ficam tomando sol lá de sábado e domingo, eu estou cansado de passar bronzeador neles, por que você não freta?" Eu falei: "Mas, comandante, é muito caro fretar. Né? Fretar, tinha que comprar todos os assentos." Né? Ele falou assim: "Não, os principais insumos já estão feitos aqui internamente. Se você usar meus aviões de final de semana, eu vou só te cobrar o combustível, a tripulação e uma partezinha do leasing e tal, então isso é bem baratinho." E de fato, né, saía 40% mais barato você fretando o avião. Então foi um grande sucesso onde nós começamos a usar. Nós chegamos a ter mais de 100 voos por semana no Brasil todo. Porto Seguro, Foz do Iguaçu, Porto Alegre, Fortaleza, Salvador, Maceió, Natal. Com certeza mais uma inovação aí, né, de vocês também. A gente vai fazer mais um rápido intervalinho, daqui a pouco a gente volta com o terceiro bloco do programa São Paulo Brasil. Até já! Estamos de volta com o programa São Paulo Brasil, que hoje recebe o empresário Guilherme Paulos, fundador da rede de turismo CVC e presidente do grupo GJP de hotelaria. Guilherme, quando que você percebeu que os cruzeiros marítimos seriam um bom negócio que daria certo aqui no Brasil também? Em 99, eu participei de uma feira internacional na Espanha, a Fitur, e eu estava com o meu diretor de vendas, o Walter Patriani, que trabalhou comigo há mais de 30 anos, né? Um dos maiores vendedores de turismo que eu conheço, né? Porque juntou eu e ele, foi que realmente nós fizemos uma revolução no turismo no Brasil, né? E com o Walter, nós andando no salão, eu vi um navio fantástico, Blue Dream, né? E era no stand da Pumantur, que era uma empresa de turismo espanhola grande, uma das maiores. E, por coincidência, porque a gente já estava começando a operar com os navios, mas os navios que vinham para o Brasil eram muito antigos. Né? Era o Sea Wind, era o Funchal, que trouxe até o corpo do Dom Pedro para cá, Eugênio Seda ali, né? Esses navios bem antigos. Quando nós vimos esse navio, eu falei: "Puxa vida, volta esse navio no Brasil ia fazer um sucesso." Né? É um navio fantástico, maravilhoso. Né? Um navio para 2.000 pessoas e leva 1.200. O espaço interno dele é fantástico. Tá a propaganda dele, né? Tá. E por coincidência, um dos diretores da Pumantur, eu conheci num evento e nós tínhamos até feito um programa especial para Aruba, com navios também, porque ele representava um dos navios que a gente vendia para Aruba. Eu falei: "Ô Johan, para você estar aqui, para você, esse navio, que é maravilhoso, espetacular, né? Não, isso não é navio para o Brasil." Eu falei: "Como não é? Não, é muito caro." "Caro quanto, né? Qual o preço que é?" Né? Eu falei: "Pô, eu acho que o Brasil..." "Não, mas isso vai ficar muito caro, um cruzeiro e tal, não sei." "Não, mas diz o preço. Eu quero levar esse navio para o Brasil." Nós sentamos, negociamos e trouxemos o navio. Realmente, em 2001, um navio fabricado no ano 2000. Era zero, né? Novíssimo. Maravilhoso. E nós introduzimos o All Inclusive, porque não existia All Inclusive no navio. E hoje é sucesso. Hoje é um sucesso. Por quê? Era um sonho. Você vai fazer uma viagem de navio, você vê aquele coquetel maravilhoso, bonito, né? Tua esposa olha e fala: "Tal, não sei. Quanto custa?" "Custa $15. Ele faz a conta? "Pô, não." Se tiver incluso, já facilita. Facilitamos também, fizemos um acordo internacional com os cartões de crédito para aceitarem o cartão de crédito, né, dos navios. Então, praticamente, a gente mudou todo o aspecto do cruzeiro. Eu sempre olhei muito o lado do bolso do consumidor. Né? Falei: "Dá para mim comprar? Qual é o meu sonho de viajar, conhecer?" Porque o sonho de todo mundo que quer conhecer Paris, conhecer Nova York, né? Conhecer o Brasil. O Brasil tem coisas fantásticas. A Cataratas do Iguaçu milhares é uma das...
né? Maravilhas do mundo da natureza. De turismo, né? Está entre as 7 maravilhas do mundo. O Rio de Janeiro, embora com o problema da violência toda, mas é uma das cidades turísticas mais fantásticas que nós temos no mundo. Então, é uma cidade maravilhosa. Bom, Guilherme, vamos aproveitar então e falar um pouquinho mais sobre essa questão aí do turismo, do desenvolvimento no turismo do Brasil. O que hoje você acha que mais atrapalha para o desenvolvimento do turismo aqui no Brasil? Você citou aí a questão da violência, isso é um problema? O grande problema nosso está voltado... Por que nós não crescemos mais no turismo? Porque nós não temos uma condição melhor para o nosso turista, né? É a infraestrutura. O grande problema hoje do Brasil está voltado à infraestrutura, desde aeroportos, portos, transporte rodoviário, né? Então, é tudo mais ou menos, ele não é o melhor, né? E nós precisamos trabalhar com a excelência, né? Então, mesmo depois dos grandes eventos que a gente teve aí, Copa do Mundo, Olimpíada, melhorou de certa forma? A gente sempre fala do legado. A cidade do Rio de Janeiro ganhou um legado maravilhoso, que foram as Olimpíadas, embora o custo disso foi muito alto. O Rio de Janeiro está tentando se recuperar esses investimentos fortes que tiveram e realmente eu sinto que o Rio de Janeiro vem fazendo um grande trabalho, né? E principalmente fazendo um trabalho no exterior para trazer turistas para cá. Recentemente foi liberado o visto eletrônico para os norte-americanos, que antigamente levava-se mais de entre 20 a 40 dias para ser liberado um visto para o norte-americano. Hoje não, hoje vai demorar 10 dias no máximo, ele faz tudo eletronicamente. Até a taxa, que antigamente era $160, agora é 40. Então isso vem a facilitar muito, né, essa entrada não só de turistas, mas também na área comercial. O Japão, o Canadá e a Austrália já foram liberados. Então, o Brasil tem uma tendência de crescimento muito grande, né? E aí extrapola a questão do turismo e entra com... Exatamente, é um entrave que a gente tinha. Felipe, você vai ver que dentro de mais 2, 3 anos, o número de turistas vai começar a crescer no país. E receber isso traz muitas divisas. Não só nós que saímos daqui, você vê que o gasto do brasileiro no exterior aumentou muito o ano passado. Fazendo contrapeso de entrada de gasto de brasileiro no exterior e gasto de turistas estrangeiros aqui no nosso país. Quer dizer, nós precisamos equilibrar essas contas, né? É até uma visão estratégica para uma recuperação econômica, né? Um país com o potencial que tem o Brasil... Você vê que Portugal se reergueu facilmente. A Espanha agora ultrapassou os Estados Unidos em número de turistas no ano passado, em 2017. Quase 70 milhões de turistas, né? A França com 80 e poucos. Né? Então você vê que tem um movimento muito grande. A própria Alemanha, Berlim, ela ultrapassou a França em 2016, a França recuperou de novo, porque ela fez um programa voltado ao turismo. Portugal, um grande exemplo é Portugal. Então o Brasil precisa ter uma política mais voltada para o turismo. Acho que nós temos alguns entraves, né? A própria Embratur, que poderíamos transformá-la numa agência. Isso está para aprovar no Congresso Nacional. Os vistos a gente conseguiu, a liberação dos céus brasileiros, a abertura. Eu mesmo fiz um próprio pedido ao presidente. Precisamos abrir os céus brasileiros, né? Haver maior competitividade com as companhias aéreas e liberar os charters para cá. E nós vamos utilizar isso aqui para o desenvolvimento do turismo interno também. Então tem aspectos hoje que você tem que trabalhar. Violência você tem no mundo todo, né? E o nosso, lamentavelmente, a nossa violência que nós temos é uma violência urbana, mas é a infraestrutura que peca por isso. A educação é fraquíssima, né? A saúde é fraca. Então a gente tem que melhorar esses pontos. Questões básicas que lá no trabalho exatamente, final, no resultado é final. cultura, porque quando o país estava vivendo um momento melhor, geração de emprego grande, crescente, né? Você vê que a violência urbana diminuiu muito. Então isso procura, a tendência, a falta do que comer leva as pessoas à criminalidade, lamentavelmente. Então acho que é esse lado que nós temos que olhar melhor. Acho que os empresários brasileiros têm esse sentido, né, que nós podemos fazer muito, né, para o país.
E você aí já há um bom tempo aí trabalhando arduamente aí junto até ao governo federal, ao Ministério do Turismo, né, Guilherme, para tentar melhorar essas questões e algo que você sempre diz que eu acho que é muito interessante, a importância da continuidade na administração de um trabalho, né? Sim. Você já deve ter visto aí diversas mudanças de administração, de comandos, isso prejudica bastante, né? Praticamente em 16 anos, em 20 anos da criação do Ministério do Turismo, que primeiro foi ligado ao governo Fernando Henrique, foi criado com o Ministério do Turismo ligado ao esporte, Ministério do Turismo e Esporte. Depois, no primeiro governo Lula, só ficou turismo, depois seguiu só como turismo. A possibilidade que a gente tem de melhorar é muito grande, mas só que, se você por aí em 20 anos, nós tivemos 17 ministros. Quer dizer, é complicado, né? É muito difícil, né? Então, acho que falta um planejamento. Quando você tem um bom ministro de turismo, ele realmente ele acaba indo para uma outra área, né? Então, essa continuidade que falta para o país hoje, né? Para que a gente possa ter uma programação melhor. É como eu falei assim, a primeira vez quando eu falo do calendário de viagens, você tem que ter uma programação, um planejamento, né? Então, tudo se faz com planejamento. Eu acho que o Brasil tem que tomar. Eu acho que agora existe uma conscientização muito grande dos empresários e até dos novos políticos brasileiros voltados para o planejamento e para um futuro melhor para o nosso país. Uhum. Guilherme, a grande parte aí da CVC foi vendida, se eu não me engano, em 2009, 2010, 2009 para um grande fundo americano. Exato. Né? Por que vender quase a maior parte da empresa? Você continua no conselho administrativo, né? Continuo com acionista também. Mas foi um negócio assim, bastante interessante, Felipe, porque eu dei uma entrevista para a Bloomberg e a repórter nos Estados Unidos me perguntou se eu iria fazer o IPO da companhia. Estava muito em moda a IPO, né? Surgiu a sigla. E por coincidência eu tinha lido de manhã no jornal. O que é o IPO? Explica para as pessoas, para entenderem. O IPO é a abertura de você colocar as ações no mercado da tua empresa. Né? Sim. A abertura do capital da tua empresa. Abrir, ter acionistas. Né? E ela perguntou se eu tinha interesse. Eu tinha lido no jornal da sigla IPO. Falei, puxa, interessante esse negócio. Você capta dinheiro de fora, você desenvolve e cresce a companhia. Falei, bacana. E aquilo ficou na minha mente. Quando eu cheguei para a entrevista, a repórter me pergunta se nós íamos fazer o IPO. Eu falei, estamos pensando, sim, acho bastante interessante, estamos trabalhando para isso. Bom, terminei, voltei para o escritório lá em Santo André, o meu diretor financeiro falou, você deu alguma entrevista? Eu falei, dei. Você falou do IPO? Eu falei. Ele falou, mas você sabe o que é? Assim, é preparar a empresa, ter acionistas, captar dinheiro de fora, etc. Né? Abrir o capital da companhia. Ele falou, mas a nossa empresa é familiar, Guilherme. Eu falei, mas não podemos transformar? Podemos. Mas você quer? Eu falei, quero. E começamos a fazer um trabalho para fazer a abertura de capital. Aí, depois de 1 ano e meio, 2 anos trabalhando para isso, aquele negócio de abre bolsa, fecha bolsa, dólar cai, dólar sobe, etc. Não conseguimos fazer a abertura. Mas em seguida recebo um e-mail da Carlyle, né? Então, um fundo americano, o terceiro maior fundo do mundo, 3 trilhões de capital. Você tem o interesse de vender a CVC? Eu falei, tenho sim. Daí nós começamos a negociação. E realmente a CVC na época, nós tínhamos 380 filiais. Eu tinha um plano de crescimento de 5 anos e nós chegamos a 1.000 lojas. E esse plano era para a abertura de capital da empresa e nós demos esse plano para os norte-americanos. Eles adoraram, né? E realmente foi um sucesso, né? Um sucesso. A empresa que hoje tem um valor de capital imenso aí, né? De 6 alguma coisa bi. Não, 7 bi. 7 bi? 7 bilhões. Que maravilha. Bom, a gente vai fazer agora nosso último intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre a GJP, a rede de hotelaria aí, mais um empreendimento aí do Guilherme. Nós voltamos já. Estamos de volta com o programa São Paulo Brasil, que hoje recebe o empresário Guilherme Paulos, fundador da rede de turismo CVC e presidente do grupo GJP de hotelaria,
que é o que a gente vai falar um pouquinho agora, desse seu, aí o mais novo, imagino, não sei que você tem alguma surpresa a mais do que essa aqui pra gente, mas o GJP, que é uma rede hoteleira, explica pra gente como é que é isso, Guilherme. A GJP, ela surgiu praticamente no primeiro hotel nosso há 20 anos atrás. Eu ainda tinha 100% da CVC e quando nós negociamos com a Carlyle, nós tínhamos a empresa aérea, eu tive uma empresa aérea chamada Webjet. A Webjet. Né? Então nós vimos vender o grupo todo, a companhia aérea, mais os hotéis, né? Mais os três, nós tínhamos 3 hotéis, mas eles não compraram a empresa aérea porque a participação do capital estrangeiro era somente de 20%. Uma outra coisa que também o governo brasileiro tem que abrir os céus brasileiros, porque a participação não tem lógica, né? Sim. Hoje até telefonia já foi liberada, então não tem o porquê. A privatização existe, realmente entra dinheiro, divisas para o país. E acabei ficando com os hotéis. Eu falei, bom, eu vou crescer a rede, né? E daí nós começamos de 3 hotéis, hoje a GJP tem 20 hotéis, né? E nós temos hotéis, nós criamos 3 marcas, né, na GJP. O Linux é categoria 3 estrelas, né? Que são hotéis de padrão turístico bom, né? Bem localizados, né? Mas o Linux em Maceió fica na Pajuçara, frente ao mar, em frente à feirinha, que é uma das feiras mais populares que tem em Alagoas, né? E apartamentos de até 16 metros quadrados. Um bom chuveiro, boa cama, bom ar-condicionado e boa internet grátis também, né? Porque muita gente cobra, né? Sim. Acho que os hotéis hoje não estão mais cobrando, mas não tem necessidade de cobrar. Então o Linux é a marca 3 estrelas. A marca 4 estrelas é Prodigy, né? Ou Prodigy, né? Que nós temos boa parte, nós temos aí desses hotéis, são 9 hotéis na categoria 4 estrelas, nós temos 3 na categoria 3 estrelas e temos o restante, são 6 hotéis na categoria 5 estrelas. Né? E temos um que é ao concurso, que é o St. Andrews, que é uma marca de luxo, né? Um Relais Chateau, é um exclusive house, porque são 19 suítes, né? Uma vista maravilhosa para o Vale do Quilombo. É um turismo altamente sofisticado. Bem exclusivo. É exclusivo. Já diz o próprio nome, é um exclusive house. Já diz o nome. Então ela tem experiências com jantares bem diferenciados, assim, menu de degustação, o próprio café da manhã é um menu, você não tem horário para o café da manhã. Quer dizer, atende todos os tipos de gostos e de bolsos, né, Guilherme? Agora, é interessante que o Brasil tem excelentes redes de hotéis, mas não tem muitas redes de hotéis brasileiras, né? Não tem, você tem muito poucas. As grandes redes são estrangeiras, né? Você tem a Accor, né? Que detém praticamente hoje a maior rede instalada aqui no Brasil. Depois tinha a BHG, que caiu do patamar que vinha subindo bastante, foi adquirida por um fundo, mas realmente ela está no mercado, mas ela deixou de crescer, né? Daí você tem a Atlântica, que foi vendida recentemente, também tem um posicionamento muito voltado ao turismo, a viagens de negócios, né? Hospedar pessoas de negócios, como a própria Accor também e a própria BHG. Mas a rede de lazer, de turismo mesmo, a GJP hoje é a maior que tem. Você tem a rede Bourbon, que é muito boa, excelente. Você tem outras redes também, né? A Blue Tree, mas também voltaram ao segmento mais de business, de negócios, de lazer mesmo, a GJP é a maior rede. E já está é uma das maiores do mundo, né? Inclusive. Exato, é uma das maiores do mundo. Já vem trabalhando isso fortemente e hoje o serviço de excelência da GJP Hotéis é fantástico, tanto que a gente vem crescendo sim, fantasticamente. Nós estamos em Gramado, nós estamos em Foz do Iguaçu, né? Nós estamos no Rio de Janeiro com 2 hotéis, um no aeroporto Santos Dumont, que é espetacular, uma vista para a Baía da Guanabara excepcional. Que fica no próprio aeroporto? No próprio aeroporto. Tá?
espetáculo. Hotel. E o outro é no aeroporto Tom Jobim, né? No Jardim Buller Marx, também um lugar muito agradável. Em Salvador, nós temos o Wish, os 5 estrelas, que era um antigo hotel da Bahia. Nós remodelamos, tem mais de 300 obras de arte, é um 5 estrelas. Agora foi recentemente, semana passada, foi eleito Top of Mind da cidade de Salvador como o melhor hotel da Bahia. Então, realmente, um hotel fantástico. Temos em Aracaju, um Proje também, Pé na Areia. Temos em Maceió, que eu te falei, o Linux, né? Em Porto de Galinhas e em Recife, nós temos um, em Porto de Galinhas temos 2, são 4 estrelas, não são prodígio, e em Natal, um 5 estrelas, que é um Wish também ali na Via Costeira, Pé na Areia, uma vista maravilhosa para o mar, né? Então, os apartamentos todos frente ao mar. Então, nós estamos assim, e estamos crescendo. Temos mais um hotel em São Paulo, que nós vamos também devemos iniciarmos a obra no final deste ano ainda. Estamos esperando as licenças. Era onde era a antiga DPZ, na Avenida Europa. Prédio fantástico, fazer um hotel jovem, executivo, bem moderno, os padrões norte-americanos e tal. Assim, hotel bem descolado, né? Vamos dizer assim, público jovem, para você, Felipe. Falando em público jovem, em modernidade, enfim, o Guilherme, qual que é a sua avaliação em relação a esses sites, esses aplicativos que a gente tem hoje em dia de aluguel de casas mundo afora? Aí a gente tem o Airbnb como exemplo. Você trata isso como concorrência? Olha, é uma concorrência, sempre existiu um aluguel de casas, né? Eu sempre concorri, porque às vezes a gente ficava lá na CVC, né, queimando as pestanas, né, como diz o português. Desce 300 mil automóveis para Santos, né, e a gente não consegue levar 300 mil pessoas num feriado para viajar com a CVC. Né? O máximo que a gente conseguia era 10 mil, 15 mil pessoas num feriado. Mas como é que então isso sempre existiu, a segunda residência, né, o aluguel que as pessoas usam, acabam locando casas para uma temporada de verão, sempre existiu. O Airbnb está aí, eu acho que o que realmente precisa é legalizar, eles pagarem impostos como pagam os hotéis. Daí, tudo bem, como aconteceu com o Uber é uma coisa fantástica que surgiu. Né? Os aplicativos são muito importantes. Né? O mundo se moderniza, desde a época, se você fala, contando a história lá de 72 até hoje, o quanto que evoluiu, né? As operadoras, as viagens, a facilidade que se tem. Antigamente o bilhete aéreo se emitia na mão, hoje tudo é eletrônico. Né? A reserva, né? O site de procura de viagens, acho que você tem que estar atualizado. Né? A CVC fez várias aquisições, nós adquirimos a Submarino Viagens, que é um aplicativo eletrônico de compra pela internet. A própria CVC tem uma programação dela também voltada a isso. Né? Temos uma área de atendimento exclusiva ao agente de viagem hoje. Né? Nós adquirimos recentemente a Visual Turismo, que atende exclusivamente ao agente de viagem. Então nós temos, você tem que segmentar, né? E nós estamos conseguindo. Então agora, dá para enfrentar esse tipo de concorrência, você tem que estar ao lado, você tem que estar Agora junto. Tem algo que é insubstituível, que as pessoas, muitas não abrem mão, que é essa questão da conveniência, né? De ter ali alguém para planejar também a sua uma viagem de férias é diferente de uma viagem de negócios, né? Então a viagem de férias, normalmente quem decide 90% são as mulheres. Né? E a viagem com a família. Então, o consultor de viagens ele tem um papel fundamental nisso, porque ele ajuda a pessoa a escolher o melhor roteiro, o melhor hotel. Às vezes um apartamento, um casal com 3 filhos, você pega um apartamento conjugado. Isso às vezes na internet é difícil de você conseguir. E o agente de viagem está ali, o consultor de viagem está ali para te elucidar um tour, um passeio que é agradável, que ele conhece, que ele vai dar a dica. E nada mais chato do que você ter imprevistos durante um momento de lazer, numa viagem, né? Sim, uma greve no aeroporto, que isso às vezes, se você tem alguém para recorrer, para ligar, para te atender esse serviço, da continuidade desse serviço, muito bom. Às vezes o hotel que você reservou, por algum problema, outro, você tinha reservado um apartamento de frente ao mar, com vista para o mar, de repente deram um apartamento de fundo para você. Então você liga, né? O agente que te atendeu, fala, olha,
Ele vai lá e corrige na recepção do hotel, já muda de apartamento. Quer dizer, então, todas essas experiências, o agente de viagem está aí para resolver. Bom, para a gente finalizar, nosso tempo já está chegando no fim. Vocês realizam convenções? Você falava um pouquinho comigo aqui no intervalo. Como que é esse trabalho que vocês fazem? Tem uma fundação? Sim, é o Convention Bureau, na qual eu sou presidente do conselho também. E nós temos um trabalho aqui desenvolvido pelo Tony, que é fantástico. É uma fundação, né, onde os hotéis colaboram para que a gente faça uma divulgação maior e capte eventos que traga para a cidade de São Paulo. Né? Hoje o Convention Bureau de São Paulo, juntamente, é o principal Convention Bureau do Brasil, onde trazem os grandes eventos e as grandes feiras para São Paulo. Então, onde a gente utiliza os principais parques, né, de exposições para eventos. Então, tudo isso, essa captação de eventos, o Convention Bureau faz fantástico. Então, é um trabalho que às vezes é um trabalho de bastidor que poucos conhecem, mas que realmente ele alavanca o turismo, tanto de negócio como de lazer. Né? Então, isso daqui é um trabalho que nós fazemos de juntar as casas de espetáculos, não só os hotéis, mas casas de espetáculos, as arenas hoje que está muito em moda, né? A Arena do Palmeiras faz grandes espetáculos, traz grandes espetáculos. Então, é esse tipo de trabalho, de trabalhar uma peça de teatro, um evento, um show musical muito grande, mesmo o carnaval de rua, a organização, a participação junto, mesmo o carnaval de São Paulo hoje, no INB. Então, todo esse trabalho que é feito, o Convention Bureau tem uma participação fantástica. Nós temos uma equipe no Convention brilhante. Excelente, Guilherme. Queria agradecer demais sua participação aqui. Hoje a gente conversou com o Guilherme Paulos, empresário, fundador da rede de turismo CVC, presidente do grupo GJP de hotelaria. Parabéns por todo o trabalho, sucesso, que continue tendo muito sucesso aí na sua profissão, na sua carreira. Obrigado pela entrevista de hoje. Muito obrigado, Felipe. Acho que é uma oportunidade muito grande de a gente poder contar um pouquinho da história do turismo, que às vezes muitas pessoas não conhecem, né? Então, acho que isso é muito importante. Muito obrigado. Tá certo. E o programa São Paulo Brasil de hoje vai ficando por aqui. Até uma próxima.